um documentário produzido para falar sobre uma empresa que tem 1 século de existência. E é quase impossível não fazer uma série para poder contar tudo que eu, enquanto pesquisadora, descobri nas pesquisas e conversas. Porém, nós selecionamos o que havia de mais importante para ser dito e eternizado a respeito da fábrica de tecidos Santa Margarida. E assim, literalmente, o que mais me chamou a atenção e que vale a pena quem está assistindo prestar atenção também, e que, particularmente falando, é mais importante, eu diria, que a cronologia de existência dessa empresa, é a forma como as pessoas que já trabalharam nela, como que toda uma cidade vê a fábrica de tecido Santa Margarida. Uma prazer para mim é dar um depoimento hoje para Santa Margarida, porque o meu período de vida melhor que eu passei, dos 16 aos 40 anos, eu vivi dentro da Santa Margarida. Lá eu trabalhando, eu namorei, eu casei, eu tive meus 4 filhos, que nasceram tudo enquanto eu trabalhava na Santa Margarida. Então tive assim uma vida muito prazerosa dentro da Santa Margarida. E é um amor que eu vou te falar, eu acho que não tem nem a ver do meu avô ter sido dos fundadores, acho que não tem nem a ver, é um amor que esse que eu tenho, que a gente tem, né? Todo mundo fala bem por quê? Porque era uma grande empresa, entendeu? É até hoje, né? Naquela época era uma satisfação você falar que onde você estava? Estava na Santa Margarida, você já estava lá. Tem pessoa que aqui, se falar mal da Santa Margarida, olha, não vou dizer que briga, mas você acaba perdendo a amizade. Era uma família praticamente, né? Entre os diretores, os acionistas e os funcionários. E pra gente que é guaranesiano, é um orgulho danado a gente saber que na outra ponta do país tá chegando um produto, tá chegando um saco, tá chegando um pano de prato com uma etiquetinha escrito Fábrica de Tecidos Santa Margarida, produzida em Guaranésia. Isso até arrepia, é uma satisfação muito bacana, até me emociono. É uma empresa que nasceu e cresceu na era das alterações mais drásticas em todos os âmbitos imagináveis da história da humanidade. Antes mesmo do homem ir para o espaço pela primeira vez, antes até de existir antibióticos. E nós tivemos a oportunidade de eternizar de uma só vez parte da história da indústria têxtil no sul de Minas Gerais e, simultaneamente, a história de vida de mais de 1.000 pessoas. O início de tudo foi devido à junção de quase 200 pessoas com o mesmo propósito. E é difícil, atualmente, de imaginar uma empresa em uma era sem internet conseguir juntar tantas pessoas com o mesmo propósito, ainda mais se tratando de abrir uma empresa. E isso é uma coisa interessante, porque aí já é possível fazer uma associação do que pode-se dizer que é o alicerce moral da fábrica, né? Toda essa questão de união. A história dessa renomada fábrica guaranesiana, dessa pioneira fábrica guaranesiana, começou, né, há 100 anos atrás, lá no ano de 1923, quando um grupo de pessoas, um grupo, até foi o jargão utilizado nos jornais da época, um grupo de empreendedores capitalistas resolveram se reunir para desenvolver algum ramo da atividade industrial em Guaranésia. Foi então que eles optaram pelo ramo têxtil, das indústrias têxteis. Liderando essa iniciativa estavam o Dr. Alberto José Alves e o Sr. Constâncio Pereira Dias, que propagaram essa ideia através do jornal Monitor Mineiro, que era o jornal que circulava à época aqui em Guaranésia,
para os interessados, né, se reunirem numa assembleia geral no clube de Guaranésia, para então passarem a ideia da formação dessa fábrica, das pretensões deles e divulgar isso aí no mês de junho. A Assembleia Geral aconteceu no mês de novembro, no dia 11 de novembro, né, de 1923, onde compareceram centenas de pessoas interessadas em participar dessa sociedade, num total de 186 acionistas. Foi o número inicial de pessoas sócias, né, da então Sociedade Anônima Guaranese Industrial, que foi o primeiro nome da fábrica de tecido Santa Margarida. Meu avô Alberto Alves foi quem iniciou a fábrica de tecido. Como ele tinha fazenda em Guaranésia, a fazenda Ipiranga, além das atividades da fazenda, ele montou essa fábrica, que é grande, né? Na época era um motivo de muito orgulho para Guaranésia. Para montar uma fábrica, uma indústria têxtil numa cidade pequena, Guaranésia, até então uma visão pioneira e corajosa desses empreendedores, necessitava aporte de recursos, necessitava investimentos. Os maquinários até então, muitos deles não eram fabricados no Brasil, né? Houve a necessidade de serem importados, esses maquinários vinham de navio, então demandou um tempo para o pleno funcionamento da fábrica, né? Para ela passar aí a desenvolver a sua atividade, a produzir. Então nós tivemos lá a data marco, né? Vamos dizer assim, a formação do CNPJ, né, da personalidade jurídica da empresa, em 11 de novembro de 1923. Mas foi só em 1925, depois aí de captarem recursos para essa finalidade, que eles começaram de fato a construção do prédio que seria abrigado aí à fábrica de tecidos. Na década de 25, a fábrica devia muito dinheiro para a casa bancária Alves e Pereira, que tinha como o Dr. Alberto Alves, o majoritário da casa bancária, o meu avô e o Sr. José Nardi como sócios minoritários. O que aconteceu? A casa bancária acabou encampando a Sociedade Anônima Guaranese Industrial. E aí, o que aconteceu? O Dr. Alberto assumiu, tá certo, para terminar a construção e com a chegada dos equipamentos. A fábrica realmente começou a funcionar em 1927. aonde o meu avô foi o primeiro gerente da fábrica. Em 15 de janeiro de 1927 foi que efetivamente aconteceu a inauguração da fábrica. Foi onde eles colocaram o maquinário para funcionar, e isso causou um grande furor, né, na população. Mais de 3 mil pessoas, você imagina bem naquela época, mais de 3 mil pessoas compareceram para prestigiar a inauguração da fábrica. Houve a bênção do padre, o reverendíssimo Messias Bragança, a nossa tradicional Corporação Musical Santa Bárbara, que à época se chamava Filarmônica Guaranesiana, esteve presente, tocando músicas em celebração a esse grande acontecimento da nossa cidade, né? Esse pioneirismo que foi a fundação da Sociedade Anônima Guaranese Industrial, dessa fábrica de tecidos que depois, conforme conta a nossa história com o passar dos anos, fez com que Guaranésia se tornasse aí uma potência no ramo têxtil como é hoje conhecida. Na década de 40, se não me falha a memória, parece que o Getúlio Vargas, que era presidente, determinou que as empresas tivessem na sua razão social que eles faziam de fabricação. Aí virou Sociedade Anônima Guaranese Industrial para Fábrica de Tecidos Santa Margarida. Inclusive, Santa Margarida é uma homenagem à minha avó, que chamava-se Margarida Ribeiro do Vale Alves. E depois, lá em Guaranésia, tem muita lembrança dela, porque a praça principal de Guaranésia é Praça Dona Sinhá, que é ela. Então, a gente tem uma história bem bonita com Guaranésia. O Dr. Alberto José Alves,
ele era um advogado chegante em Guaranésia, ele não era família daqui. E ele se casou com a Dona Margarida, cujo apelido era Sinhá. E essa pessoa era viúva e tinha 3 filhos homens. E ele não só assumiu a fortuna da viúva esposa, como dobrou tudo que ela tinha, porque ele era um grande empreendedor. E aí, o meu avô e os filhos e os enteados, em 1949, resolveram... Eles já tinham algumas exportadoras de cafés antes. Então, ganharam bastante dinheiro com café, com a exportadora. E aí resolveram que eles tinham que ampliar os negócios dele. E na época houve uma intermediação de um deputado na época muito conhecido, chamado Herbert Levy, que era muito amigo do meu tio, meus pais. E ele intermediou com os ingleses a venda da casa Mapping para a minha família. E aí, em 1949, nós compramos o Mapping, que passou a chamar Casa Anglo-Brasileira, porque era dos ingleses, chamava-se Mapping Stores. E eles ficaram no controle acionário até 1983. Dr. Alberto Alves deixou, pelo que me contaram, ele deixou 90% das ações que ele tinha do MAP para o filho dele, Dr. Albertinho Alves, e 10% para a Dona Ofélia. Para compensar a Dona Ofélia, ele deixou a fábrica de tecido Santa Margarida, as fazendas que elas tinham aqui, tipo da Dona Ofélia. Em 1983, a Dona Ofélia era uma senhora viúva e que tocava a empresa. E ela reuniu os antigos filhos, né, de acionista, porque não tinha mais, era tudo um monte de filhos, né? E resolveu fechar a empresa, porque ela, segundo a história que me conta, era uma senhora, uma viúva rica, que tinha posto muito dinheiro na empresa e com equipamentos ainda da década de 1920 e pouco. Então, teria que investir muito. E uma parte dos acionistas quiseram vender as ações e outras partes não. Meu pai, que era o representante da família caçula, falou: Dona Félia, eu não conheci meu pai, mas minha mãe me ensinou que é na alegria e na tristeza que a gente fica. Se entramos na alegria, ficamos na tristeza também. A senhora fecha e a família nossa fecha com a senhora. Aí a Dona Félia agradeceu. E meu pai saiu da reunião e as minhas primas que moravam na cidade: tio, vamos, quem sabe a gente investe, indústria, o avô. Eu falava: tio, pelo amor de Deus, o senhor vai pensar com carinho nisso. E o tio Werther era muito mais, ele que cuidava da fazenda do Tocantins, então mais ainda ligado em fazenda, que o tio Constâncio era da Cocamar, ele que era a cabeça de industrial e tudo. Então, porque o tio Werther, se pudesse, segurava, como eles eram, tudo que um fazia, o outro aprovava. Então o tio Constâncio embarcou o tio Werther junto, porque o capital vinha da fazenda, né? O tio Constâncio se arriscou como empresário e o tio Werther bancou como irmão, que era, nunca sempre for, tanto que morreram juntos os dois no mesmo acidente, uma coisa muito triste. E aí, o que aconteceu? O pessoal que analisou falou: olha, a empresa precisa capital de giro, equipamentos pelo menos mais novos. Na década de 80 ainda não tinha abertura de mercado, então você não tinha equipamentos, você não podia, muito novo, não tinha uma versatilidade que não temos hoje. E aí meu pai fez as contas, ligou para a Dona Félia: Dona Félia, a nossa família tem interesse em tocar a empresa, mas preciso saber por quanto que a senhora vende. Porque eu preciso investir na empresa, eu preciso pôr capital de giro e ainda preciso pagar a senhora, porque a fábrica deve muito dinheiro para a senhora. Aí ela falou: Constâncio, pelo valor que eu comprava a sua, eu vendo as minhas. E você me paga como e como você puder. Aí meu pai falou: então não tem oferta nem contra-oferta.
A partir de hoje, a nossa família assume o controle acionário. E aí, a partir de 83, a família Pereira Dias assume o controle acionário da fábrica. E as minhas primas foram as primeiras a vir para a fábrica para começar a tocar e dar continuidade à história da fábrica. E estamos aí até hoje, né? Eu sou a neta mais velha da família Pereira Dias. Nós somos 14 mulheres e os netos são 5. E a pessoa mais lembrada da família é a avó Nina. Ela ficou viúva muito cedo. Meu avô teve uma morte bem sofrida, ele morreu de câncer. E minha avó criou 7 filhos sozinha, né? Com a morte dos meus tios, essa presença feminina aqui na fábrica se tornou presente mais ainda, com a vinda da querida tia Cleude, que passou a fazer parte da direção da Santa Margarida junto conosco. Ela foi uma mãe exemplar, ela casou-se com meu tio e eu acompanhei muito o casamento deles, porque ele viu, eu lecionava em Uberlândia, e ele vinha da fazenda, me pegou em Uberlândia, falou, vamos comprar uma joia porque eu vou me casar. Ó, Cleude. Ela foi uma esposa exemplar, morou na fazenda há muito tempo. O filho mais velho, que é o Bertinho, eu não sei, acho que ele nasceu em Goiânia, mas sempre eles morando na fazenda do Tocantins. Depois é que eles se mudaram para cá, certo? E o tio Constâncio também veio da Cocamar, onde ele era presidente, e passou a morar aqui em Guaranésia. Então a família toda se reuniu aqui em Guaranésia, muito em função da fábrica de tecido Santa Margarida. O João Guilherme veio depois também, né, Liliana? O João Guilherme fez estágio bastante. O João Guilherme era estudante de engenharia mecânica em Belo Horizonte e começou fazendo estágio aqui. E daí também se envolveu. E quando se formou, os tios deram um cargo para ele. E na morte dos tios foi quem nos ajudou a carregar, porque não era carregar a fábrica, era carregar o luto, que era uma coisa muito forte. Na verdade, quando eu entrei para fazer engenharia, não tinha nem ideia que eu poderia vir para Guaranésia, até porque nessa época a fábrica ainda era da família, majoritariamente da família do Dr. Alberto Alves, né? Mas a gente já tinha algum vínculo e tal, e coincidentemente, aí por coincidência mesmo, sem muito planejamento, durante o meu curso de engenharia, eu já tinha trabalhado lá com o Cocamar, que tinha uma fiação, né? Eu fiz estágio lá. E depois em Belo Horizonte, onde eu fiz o curso, eu também fiz um estágio até maior de 1 ano, numa outra empresa têxtil. Isso tudo antes da família adquirir o controle acionário de 83, né? De 83 para cá. E aí, como realmente de 83 até eu formar em 85, passou por uma revolução muito grande, foi comprado muitas máquinas, né? Realmente já estava num espírito assim, de realmente fazer muita coisa. Não estava formando, então o tio Constâncio me chamou então para vir para a fábrica, porque realmente já estava tendo uma demanda, né, de mais gente, inclusive dessa área minha, como engenharia de engenheiro mecânico, não tinha nenhum engenheiro mecânico aqui nessa época. Na década de 91, depois do plano Collor lá, que ele abriu o negócio, a fábrica passou por outras parte importante de dificuldade. Nós chegamos a ter as atividades industriais encerradas, nós não encerramos a parte de produção. A parte escritural não foi fechada, mas a parte de produção nós chegamos a fechar.
Nós não sabíamos onde que estava o negócio, a fábrica não tinha rentabilidade, a família resolveu se desfazer de atividades que tem, vendeu fazendas, vendeu cabeças de gado, vendeu ações que tinha e aportou dentro da fábrica. Com isso, nós chegamos a demitir um monte de funcionários, cortar energia elétrica. As pessoas lá, sei lá, 400 pessoas, não teve nenhuma reclamação trabalhista, nem um. Primeiro eles acertaram dali, nós ficamos trabalhando até acertar com os clientes, né? Depois que acertaram com os clientes dali, aí acertou com todo funcionário. O funcionário deu todo o amparo dali, os direitos, não saímos daqui sem acertar com um funcionário não, com todos. Aí depois a fábrica ficou só trabalhando para acertar com o governo, né? Parte jurídica. Mas com o funcionário, acertou com todos. Talvez, eu acho que a gente teve um ímpeto de crescer, porque quando os tios compraram, a fábrica tinha 170 funcionários. Isso foi em 83. Em 89, a gente já tinha 700. Então, acho que foi um crescimento muito rápido, quantitativo, e talvez a gente tenha pecado um pouco aí na parte de qualidade. Eu acho que a gente cresceu muito, em termos de máquinas, de prédio, não sei o que e tudo mais. A gente poderia ter feito talvez um crescimento um pouco menor, mas um pouco mais planejado, né? Mas aí, em função, a gente aprende com os erros, né? Então nós ficamos um período, vamos dizer, entre tomar a decisão de parar a fábrica e retomar as atividades, nós ficamos um período de uns 3 a 4 meses parado mesmo. Aí depois voltamos, então isso foi em 91, tomou a decisão, a família, meu pai e meus tios tomaram a decisão de parar, pagar as contas e recomeçar pequenininho. Então nós saímos de 700 funcionários, fomos a 0, e depois reabrimos em 92 com equipamentos mais modernos e começamos tudo de novo a partir de 92 com 25 funcionários. Mas a estruturação da fábrica nunca parou. Sempre houve, sempre teve, como se diz, a luz só não apagou no escritório. A partir de 91, então, nós passamos realmente a ter outro comportamento com relação a isso. A gente foi crescendo, mas de uma maneira mais pausada, mais controlada, mais planejada, né? E realmente essa segunda etapa foi melhor do que a primeira, né? A gente conseguiu realmente ir fazendo as coisas aos poucos, foi modernizando, né? Tanto que hoje a gente é uma fábrica que continua em segmento mais ou menos esse, a gente recomeçou aí, né, em 92. E temos uma fábrica bem moderna, com marcas de ponta, né? Nós acabamos de voltar numa feira da Europa, a marca está exposta em amigos, porque nós temos... Um dos meus intuitos era entender qual o segredo para se permanecer de pé, sabe, por tantos anos. E a resposta foi realmente muito mais simples do que eu poderia imaginar. Porque em cada história relembrada com carinho nos depoimentos, na verdade, isso já ia sendo automaticamente respondido. E concomitante ao processo de construção da fábrica, os diretores e os sócios à época pensando também na moradia para os trabalhadores da indústria, começaram também a construção da Vila Operária, que fica aqui próxima à piscina, que é uma construção também quase centenária, né? Histórica, em patrimônio de Guaranésia, e que até hoje ajuda aí a refletir e contar um pouquinho também da história da Santa Margarida, dos trabalhadores que por lá passaram. Só moradores
trabalhadores da Santa Margarida que moravam aqui, né? Então, eram poucas pessoas que tinham esse privilégio, e eu fui um deles, através da minha mãe e dos meus pais, né, na verdade. A minha mãe trabalhou 31 anos na fábrica de tecido, então ela já era uma funcionária, uma das mais antigas, né, na época já. E eu vim pra cá por poucos meses, eu vim dizendo colo. Hoje eu estou com 55 anos, eu sempre morei aqui, né, eu morei hoje que é uma pousada, eu morei ali no meio da pousada, de lá eu transferi para uma casa da frente e depois eu adquiri essa casa. Então foi assim, eu brinco que nunca usei um caminhão de mudança, sempre foi carregado tudo na mão. E sempre foi as 3 mudanças que eu fiz na minha vida, em 55 anos de idade, foi dentro da Vila Operária. E o apito da fábrica é a coisa mais emocionante que tem. Quando toca o apito, todo mundo fica doido com esse apito da fábrica, que é uma coisa assim que tem muito sentido também. Toca todo dia 5 horas da manhã a sirene da fábrica. Então são histórias que a fábrica acaba vivendo na cidade. Mas ainda toca, a sirene toca 5 horas da manhã. Meu pai foi uma das coisas que meu pai não deixou, quando a fábrica parou, esses 6, 7 meses que ela não tinha funcionário, não tinha nada, ele mandava tocar a sirene. A minha sogra, todo dia, 5 horas da manhã, ela ficava feliz de ouvir o apito da fábrica e falava que sim. E eu gosto muito daquela música do Meu Arroz. Quando o apito da fábrica bem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Enquanto você vai espando, eu bato pelo piano estes versos para você. O fato da fábrica nunca ter recebido nas paredes dela nada que fosse ofensivo é a maior prova de amor que a gente tem da cidade para com a fábrica. E esse amor a gente tem que devolver para todos que estão em volta dela. 100 anos, tem história demais para ser contada, né? E história boa. Boa de se ouvir, quem dirá de se viver, né? E a fábrica tem na sua história tantas situações totalmente diferentes, mas igualmente curiosas e interessantes, relacionadas à cidade, às pessoas. É coisa pra caramba que esse povo tem pra reviver. Em 1976, acho que é 1976 até 1990, então a Santa Margarida fornecia vapor para a Santa Casa para esterilizar os equipamentos cirúrgicos deles. O banho dos doentes era água da caldeira. E nós tínhamos N aborrecimento, que a Santa Casa brigava muito. Olha, apontava tanta na miscelânea. Eles bragavam, estão moralizando. Daí a cidade dependia de muitas coisas da fábrica. E a fábrica das lentes é muito habilidosa. Sim, muito a empresa, muito participante de todas as coisas que a cidade por até hoje é muito. Tinha o time da fábrica, tinha a escola de samba da fábrica, tinha aqui do lado aqui, que hoje é pousada, que era o core, que fazia sempre, tinha os bailinhos, a gente tava naquela fase, né, que era tudo entre 11 para 15, 16 anos. Que eles tinham uma política assim, ó, se o funcionário, né, arrumasse confusão no qualquer evento dali, ou no churrasco que fazia, no futebol, aí era suspenso 1 ano de participar de qualquer evento promovido pela empresa. Então daí já era um respeito maior ainda, né? E lá, além de ser esse sinônimo de união, a fábrica se tornou uma inspiração em termos industriais também. Ela sempre acompanhou as tendências tecnológicas em todas as suas épocas. E não só isso, mas a maneira de conduzir tudo é diferente.
é realmente o empreendedorismo de valores que acontece lá. Cesta básica. Ah, vocês têm que mudar para cartão. Não, eu vou dar cesta básica. É muito mais barato, mais prático você dar um cartão. A pessoa vai lá e compra o que ela quer. Sim, mas comida não vai faltar. Então dá a cesta básica. Já teve anos aí da cesta básica subir estratosfericamente, o pessoal manter o cartão no mesmo valor. Então não dá a cesta básica. Então são características de empresa familiar. Se a pessoa não pensar, eu que fiz administração e tal, é contraproducente. A empresa não pode pensar desse jeito, a empresa tem que pensar friamente. Mas não dá você pensar friamente numa empresa de 100 anos. Foi com a junção dos valores passados de geração em geração e da busca constante por inovação que todos os grandes sonhos dessa empresa de 100 anos se realizaram. E saber que Guaranésia é hoje um polo têxtil graças à fábrica de tecido Santa Margarida, como sonhava o Dr. Constâncio Pereira Dias lá em 1983, orgulha e motiva a busca por tecnologias cada vez mais avançadas para o fortalecimento da empresa e desse crescente polo têxtil guaranesiano. A tecnologia está presente em todas as etapas do processo de produção, que se inicia lá na chegada do algodão, em um ambiente climatizado, onde ele é limpo e selecionado durante sua abertura, podendo seguir para a etapa de cardagem e para o passador, que entrega o algodão pronto para a máquina que finalmente irá formar os fios. Um equipamento que permitiu que a Santa Margarida, mais uma vez, se destacasse no ramo têxtil como uma das empresas mais eficazes devido à sua produção. Os fios prontos seguem seu caminho para se tornar o produto final que tanta qualidade carrega, indo para a chamada urdineira e posteriormente para o seu processo de engomagem, onde o rolo de urdume, como é chamado, se forma e chega na tecelagem. A tecelagem é o processo de produção que dispõe dos mesmos teares encontrados expostos na Feira Têxtil ITMA 2023, realizada em Milão. Teares esses que trouxeram um aumento de 36% na produção da Santa Margarida. E logo já temos os nossos tecidos prontos para tomarem forma na sua fase de acabamento, onde a modernidade e a tecnologia de ponta estão presentes também. Para que após mais essa etapa, o tecido seja finalizado e os produtos finais prontos para serem comercializados, entregando toda a história da empresa na qualidade que chega à nossa casa. Eu não quero ser a maior fábrica, eu quero ser a melhor. Eu acho que hoje o que nós buscamos foi ter um pano de prato hoje que é o melhor do mercado. Tem igual? Tenho certeza que tem. Mas melhor que o nosso, eu tenho certeza também que não tem. A Santa Margarida soube se adaptar às mudanças de mercado, enfrentar desafios e superar inúmeros obstáculos ao longo do tempo. E essa capacidade de se reinventar, o tratar todos como alguém da família, é o que diferencia as empresas de sucesso realmente. Seu papel social, de chegar ao ponto de ter sua história e a da própria cidade como se fosse uma só, a qualidade, o comprometimento, isso tudo merece ser reconhecido e parabenizado. Porque o que a fábrica de tecido Santa Margarida vive hoje é uma conquista extraordinária. É um marco histórico para a cidadezinha mineira e acolhedora de Guaranésia, onde todo mundo tem um orgulho danado de poder dizer que faz parte dessa história.